Olá, prezados e prezadas. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, professor de História da Escola Jornalista Trajano Chacon. Como vai vocês? Novamente estamos aqui em mais uma aula de História. Hoje eu vos convido a fazer uma viagem, não é isso? A formação dos Estados Nacionais, o absolutismo, a centralização política e a construção dos territórios nacionais. Então, vocês do 7º ano do ensino fundamental está convidado a, nesse exato momento, a viajar comigo. Vem viajar comigo na história. Vem agora para a formação dos Estados modernos com o professor Cláudio Nascimento. Novamente aqui para trabalhar, discutir, estudar a história com vocês. Então, prezados, o que foi a formação dos Estados nacionais, o absolutismo e a centralização política na construção dos territórios? Conforme a imagem aí que vocês estão vendo. Então, vejamos, o absolutismo. Então, conforme a imagem aí, vocês têm a figura de um rei, né? A figura de um rei, o absoluto, né? O superior, é isso, o que tem o poder. Então, o absolutismo, prezados, prezadas, foi um sistema político. Foi um sistema político que, em geral, defendia o quê? O poder absoluto dos monarcas. Né? E o Estado foi muito comum a partir do século XVI até meados do século XIX, em diversas partes da Europa. Então, vejamos. Então, na realidade, vocês tinham esse tipo de sistema político, não é isso? Sistema político registrado do século XVI até o século XIX. É isso? Onde dava totais poderes a quem? Ao monarca. Então, essa forma de governo está diretamente ligada com o processo, pessoal, da formação dos Estados nacionais. Nações modernas, é isso? Estados nacionais, nações modernas. Então, com a ascensão da classe mercantil, conhecida como burguesia, assim como se relacionava a uma série de outras transformações ocorridas na Europa, desde quando? Da Baixa Idade Média. Então, precisava agora, na realidade, o que precisava? Centralizar o poder, precisava, na realidade, construir um Estado forte, legítimo, onde tivesse a figura de quem? De um soberano. Quem era o soberano? O rei. Onde todos deveriam obediência. Deveria obediência. Então, as características do Estado absolutista foram quais? Então, nessa pequena charge aí que vocês estão vendo na tela de vocês, então vocês vão ter a grande centralização representada pelo grande poder do soberano, que não era controlado por quê? Por outras instituições políticas ou por leis limitativas de sua autoridade. Então, quem é o poder? Sou eu. Eu quem? O rei. O rei era quem? O absoluto. É isso. Quem determinava. Então, na realidade, também nós tínhamos outra característica, né, do absolutismo, é o exercício da soberania. A noção de soberania do Estado, que expressava o domínio político exclusivo e único sobre a formação social, sem restrições. Então, o Estado sendo a fonte de todo o poder político, ou seja, no território nacional. Então, o Estado era a fonte de todo o poder político dentro do território nacional. Então, o soberano também, pessoal,
a representava, tanto no próprio país, quanto nas relações internacionais. Então, a razão do Estado, eu quero que vocês entendam, que a razão do Estado, que significava a capacidade do Estado realizar práticas consideradas de interesses coletivos. Então, vejam, então surge um Estado centralizador, um Estado forte, com poderes, onde sendo representado pela figura do rei, onde colocaria o que? Normas e regras dentro da sociedade. Então, havia uma subordinação também de uma igreja como resultante da crise feudal e da soberania do Estado. Ou seja, as diversas igrejas subordinadas, católicas e protestantes, passaram o pessoal seguinte, a fazer parte do Estado, justificando que pela doutrina o direito divino dos reis. Então havia uma centralização entre a nobreza, entre o clero. Isso. Ou seja, então você vai ter aí a figura do rei e a figura simplesmente da religião. Que o rei, na realidade, existia o direito divino. Então havia uma ideologia nacionalista. Ou seja, que se contrapõe o quê? Ao universalismo da igreja, que expressava o quê? As aspirações burguesas e sua competição à justificativa da soberania estatal. Então, como vocês observam, é isso. Então, nós vimos uma crise do feudalismo, da Baixa Idade Média, onde nós vimos de quê? De guerras, né? Então, precisávamos de quê? De um Estado centralizador, de um Estado forte. Não é? Então, precisava se formar o Estado. Então, quem iria, na realidade, colocar ordem nesse Estado? Teria que ser uma personificação de uma figura forte, que é essa figura, o rei. Então, aí vocês vão ter a noção de soberano acima das classes sociais. Produto da complexa o quê? Situação social. Então, o soberano estaria acima de tudo, né? Durante essa transição e de concepções ideológicas de origem feudal. Então, religião. E de origem burguesa, nacionalismo. Então, na verdade, a atuação do soberano, cuja origem é o quê? Social, era a nobreza, que atendia objetivamente aos grupos dominantes. Então, você tinha clero, nobreza. Embaixo você tinha o quê? A burguesia. Né? Então, quem alimentava o clero e a nobreza? A burguesia. É isso, a burguesia. Então, aí a gente tem aí, conforme a figura aí, a centralização política, a centralização do poder. Então, tem lá o colapso do feudalismo. Então, você dentro do feudalismo, dentro do regime feudal, você tem um colapso, crise, guerra. Não é isso? Você vai ter epidemias. Então, você vai ter, na realidade, crises. Então, ascensão da burguesia. Então, ascensão da burguesia e declínio da nobreza. Então, cresce a burguesia e a nobreza cai. Ambas sem força para impor sua hegemonia. Então, os nobres falidos e os burgueses em ascensão, mas sem força para exercer a sua hegemonia. Então, vai haver a necessidade de quem? Do rei. Então, o rei vai manter os privilégios de quem? Dos nobres. E satisfazer o quê? Os interesses dos burgueses. Então, vai ter o quê? Centralização. Então, a gente vai fazer, na realidade, o quê? Uma centralização. A gente coloca o poder nas mãos do rei e esse rei vai satisfazer o quê? Os interesses das classes. Então, o rei centralizou... então, tem um rei. Centralizou o poder com recurso da burguesia e apoio político da nobreza. Veja que jogada. Então, o rei centraliza o poder. Então, dentro desse quadro de caos, guerra, instaurado da Idade Média, na Baixa Idade Média. Então, chegamos ao início da Idade Moderna,
com a formação dos estados nacionais e o absolutismo. Então, o rei vai centralizar o poder, não é isso, com o recurso da burguesia e apoio político de quem? Da nobreza. Então, a burguesia, na realidade, apoiou o rei, visando o quê? A unificação das leis, moedas, pesos, medidas, impostos, para favorecer o comércio. Então, vejam, há uma troca. Eu lhe apoio, mas você vai, na realidade, o quê? Vai adotar algumas medidas que vai lhe trazer o quê? Benefícios. Então, nobreza apoiou o rei para se proteger de revoltas populares e manter suas terras e privilégios. Então, nobreza diz, eu apoio, mas eu quero garantir as minhas terras e privilégios. Então, aí a base do Estado moderno. Estado, organismo político, administrativo, com poder sobre quem? Sobre o território. Então, o Estado é um organismo político administrativo com poder sobre o território. Então, o Estado ele é responsável pela aplicação das leis e pelo controle de quê? Da justiça e da força armada. Assegurando o quê? Assegurando a obediência ao poder soberano. Então, o Estado é legítimo. O Estado, na realidade, é o poder. Ele vai ter poder sobre o território. Então, ele é responsável pela aplicação das leis. Então, o Estado moderno, ele superou o universalismo da Igreja Católica e o particularismo do poder feudal durante a Idade Média. Então, os Estados da Europa Ocidental formaram-se em momentos distintos. Então, eu quero que vocês saibam, os Estados da Europa Ocidental formaram-se em momentos distintos e suas funções se modificaram ao longo do processo histórico. Então, vocês vão ter aí Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Formaram-se entre os séculos XII e XV. Então, esse Estado, na realidade, que é um organismo político, administrativo, com poder território e responsável pela aplicação das leis, é isso, conforme a gente falou anteriormente, ele vai assegurar o quê? Vai assegurar a obediência ao poder soberano. Então, aí tem a formação de Portugal e Espanha. Então, a formação de Portugal e Espanha vai se dar na chamada, é isso, União Ibérica, é isso. Ou seja, onde vai haver a junção de quê? A união entre o reino de Castela, Navarra, Aragão e Leão. Então, como isso acontece? A formação de Portugal ela vai acontecer, e da Espanha vai acontecer sob o ponto de vista, primeiro, reconquista, sob o dom, sob o espírito cruzadista. Então, observe. Então, conforme a imagem que vocês estão vendo aí na tela, sob o espírito cruzadista, cristãos avançaram sobre a Península Ibérica, com o objetivo de expulsar os muçulmanos. Então, vocês vão ter Portugal, 1096, formação do condado, Porto-Calais. 1139, o que é que vai acontecer? Você que está aí me assistindo agora no Educapé, o que é que vai acontecer? Constituição do Reino de Portugal. Então aí vocês vão ter, em 1492, Espanha, vai haver o quê? A expulsão dos muçulmanos e da península de quê? Ibérica. Por Fernando de Aragão, Isabel de Castela, os reis católicos. Aí vai haver, na realidade, a expulsão, a reconquista, né, da Península Ibérica. Então, vai haver o quê? Aí ele diz o seguinte, nesse processo formativo da Espanha, ocorrido ao longo da Idade Média, é fundamental considerar dois fenômenos interligados. O domínio muçulmano
isso? E a Reconquista. Então, o que foram isso? O domínio muçulmano é estabelecido no século VIII. Dinamizou o quê? A economia da Península Ibérica, que se vinculava ao mundo oriental, cuja prosperidade apresentava o quê? Marcado contraste com a Europa Ocidental. Então, esse aí, o domínio árabe, né? Das relações comerciais dentro da península. Então, e essa reconquista? A reconquista foi a luta empreendida pelos ibéricos para retomar o quê? Retomar a península ibérica aos muçulmanos. Então, desenrolar, formaram-se os reinos, por vezes resultantes de desmembramentos de outros pré-existentes, assim como se deu o reino com o reino de Portugal, que se separou de Castela. Contudo, com o crescente fortalecimento de Portugal no século XV, então alarmou as monarquias de Castela e de Aragão, que acabaram se unindo com o casamento de quem? De Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Então, com o casamento entre Isabel e Fernando, os dois reinos se unificaram. Então, você que está assistindo agora o Educa PE, quais foram os dois reinos? Castela e Aragão. Castela e Aragão. Então, essa união permitiu, pessoal, acelerar a reconquista, ampliada com a anexação de quem? Do Reino de Granada. Então, se une Castela e Aragão e depois acelera a reconquista, não é isso? Ampliada com a anexação de quem? Do Reino de Granada. Último reduto muçulmano na Península Ibérica. Então, pouco depois conclui-se o quê? A unificação política do território da Espanha. Então, o Reino de Navarra foi incorporado em 1515 em virtude da união matrimonial de Fernando de Aragão com Germana de Foix, herdeira daquele reino. Então, tudo era, na realidade, articulação política, os casamentos, era para fortificar os reinos. Entenderam? Então, aí agora nós vamos para a formação do Estado moderno inglês. Eita! Agora eu quero ver, não é isso? Então, aí vocês vão ter a influência, não é isso? De reis e da grande rainha Elizabeth. Então, não vou contar antecipadamente para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem uma viagem e ficassem imaginando, conforme a imagem que está na tela, o que aconteceu na formação do Estado moderno inglês. O que está por trás dessa formação do Estado moderno inglês. Então, queres ou não queres? Me responde agora. Então, vejamos. O absolutismo inglês, ele foi um período de fortalecimento do Estado monárquico da Inglaterra, ocorrido quando? Após a Guerra dos 100 Anos. Eita! E a Guerra das Duas Rosas. Então, esse fortalecimento do Estado monárquico, ele vai ocorrer quando? Após essas duas guerras. Então, com esse fortalecimento, a sociedade inglesa criou condições que levaram à categoria de potência imperialista. Então, com a colonização da América do Norte, o domínio do comércio mercantilista e a criação de base para a futura revolução industrial. Então, na realidade, como vocês observam, havia um fortalecimento muito grande da Inglaterra em relação aos outros países, né? Então, vejamos. Então, você vai ter o absolutismo inglês, iniciou-se com a dinastia de Tudor.
em 1485 até 1603. Encerrou com o fim do governo de Jaime II, em 1688. Então, quando Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra e jurou simplesmente a Declaração de Direitos, instaurou que a monarquia parlamentar em substituição à monarquia absolutista. Então, veja só, então, o absolutismo inglês ele vai iniciar com a dinastia de Tudor. Quando? De 1485 a 1603. Isso. E encerrou com o fim do governo de Jaime, em 1688. Então, durante a dinastia de Tudor, podemos destacar os governos de quem? Dos reis Henrique VIII e Elizabeth I. Como os mais importantes, meus prezados e prezadas, dentro da história do absolutismo inglês. Primeiro, Henrique VIII conseguiu o quê? Sujeitar o parlamento da nobreza. Não é isso? Ou seja, ao poder, né, do rei, dando características do absolutismo à monarquia inglesa. Além de fundar a reforma protestante do país, com ato de supremacia, que em 1534 fundou a Igreja Anglicana e tomou o quê? As terras da Igreja Católica. Então, voltando à reforma, aí nós temos o quê? A influência de quê? Do anglicanismo dentro da Inglaterra. É isso, com Henrique VIII. É isso. Funda a Igreja Anglicana, confisca as terras da Igreja Católica. Então, além disso, essa dinastia, meu prezado, minha prezada, que está nesse momento me assistindo, deixou o quê? O poder real, consolidando em quê? E em acordo com o parlamento, garantindo também uma participação política dos grupos sociais emergentes. E ligados ao quê? Atividades econômicas, comerciais e produtiva da aristocracia rural e feudal. Então, além de Henrique criar uma religião, que é o anglicanismo, ele consegue, na realidade, o quê? Deixou um poder real, consolidando o quê? Em acordo com o parlamento, a participação política dos grupos emergentes. Então, de acordo com a imagem que vocês estão vendo agora aí na tela, presta atenção. Então, a Inglaterra unificou no século XII, sob o reinado de Henrique II. Não é isso? Então, unifica. Então, no reinado de Ricardo Coração de Leão, cresceu em satisfação da nobreza com os custos militares do rei. Posteriormente, a nobreza impôs o quê? A Magna Carta ao rei sem terra, né, isso em 1215, limitando o poder real. No século XIII, formou-se o parlamento inglês, constituído por duas câmaras, membro do alto clero e da alta nobreza, escolhido pelo rei. Aí vocês vão ter a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns, indivíduos da baixa nobreza, gente eleito por voto censitário. Né? Então a gente tem o absolutismo agora na França. De acordo com a imagem colocada aí na sua tela, você que está no EducaPR, como foi o absolutismo na França? Me responda. Agora me responda. Da formação do Estado absolutista francês ou da monarquia nacional francesa está ligado ao quê? A ascensão da defesa do absolutismo na França, cujo principal arquiteto foi Armand Jean Duplessis,
o cardeal Richelieu. Então, Richelieu tornou-se um ministro da França em 1624, nomeado pela rainha Maria de Médici. A partir de então, Richelieu passou a empreender uma profunda reforma no sistema político francês. Então, quero que vocês saibam que essa reforma partiu de algumas medidas, endurecendo o poder executivo, acentuando a doutrina da origem divina do poder do rei e rechaçando o quê? Os aristocratas que se interpunham ao seu projeto, incluindo a rainha. Então, na realidade, Richelieu, ele toma algumas medidas enérgicas, né? Apesar de assentar as bases do Estado francês, o poder do cardeal Richelieu passou pela aprovação de quem? Da Guerra dos 30 Anos. Como se sabe, essa foi uma guerra de principados e nações modernas contra a autoridade de quem? Do Sacro Império Romano Germânico, que buscava o quê, pessoal? A unidade de todos os tronos europeus. A guerra foi extremamente dispendiosa. A guerra, primeiro só faz guerra quem tem dinheiro, né? Quem não tem dinheiro não faz guerra, porque guerra custa caro, né? Então, para os envolvidos, só terminou com a chamada Paz de Westfália. A Paz de Westfália. Então, a França foi uma das vencedoras da guerra. Entretanto, sua economia estava em quê? Em frangalhos, em crise, né? Então, após a morte de Richelieu, outro ministro ficou encarregado de reformar os quadros econômicos do país. Que ministro foi esse? O cardeal Mazarin. O cardeal Mazarin ficou encarregado de reestruturar a economia francesa. Isso. Então, no entanto, as medidas tomadas por Mazarin foram demasiadamente impopulares. Como o Estado vai arrecadar ônus? Como o Estado vai conseguir dinheiro? Cobrando imposto, aumento de impostos ou criando impostos. Foi isso que Mazarin fez. Ele aumenta os impostos. Então essas medidas acabaram levando à revolta popular, expressa nas frondas de Paris. Fronda de Paris. Então isto levantes, meus jovens populares que acarretaram a ocupação do Palácio Real de Louvre. Então, o Palácio Real de Louvre foi totalmente ocupado. Então, o povo revoltado, né? Então, o povo revoltado e fúria, indignados, né? Invadiram o palácio. Então, a situação do Estado francês só retornou à estabilidade com que a ascensão de Luís XIV ao trono em 1661. Com Luís XIV, o absolutismo reencontrou sua estrutura bem acabada na França. Então, para reverter esse quadro de crise, Luís XIV chega a isso com a esperança de estabilidade. Então, esse foi um monarca que também ficou conhecido como o Rei Sol. Olha, como Luís XIV, a doutrina do direito divino dos reis entrou em seu vigor máximo. Então, sua estrutura política era baseada em quê, pessoal? Era baseada em grupo de conselheiros que, com o tempo, foram tornando-se governadores de províncias. Toda a fonte de poder emanava na figura do quem?
rei. Então, Luís XIV dizia, o poder é o rei. O poder é o rei. Então, o rei, ele tem o direito divino de governar. Ele é tido como uma pessoa enviada. Né? Então, vejamos. Aí vocês vão ter a centralização do poder real na França. Conforme a figura aí no século XVII, XVIII, nós vamos ter o fortalecimento do poder real que vai atingir o que? O auge com o absolutismo. Então, rei absolutista. Controle do comércio, formação de exército, controle de produção de manufatureiras, criação de impostos, controle de máquina do Estado e formulação de leis. Então, o rei, ele simplesmente ele atuava, ele tinha toda a autoridade e poder. Não é isso? Ele tinha toda a autoridade e poder. Então, vocês vão ter mais... Dentro do absolutismo, nós vamos ter o quê? Alguns teóricos que vão, na realidade, contribuir para o Estado absolutista. Então, cada Estado europeu desenvolveu um absolutismo com características próprias. E foram formuladas teorias filosóficas para justificá-las. Então, vários pensadores elaboraram teorias políticas para legitimar o quê? O poder centralizado dos reis. E para expressar o quê? Expressar o interesse da burguesia em ascensão e da nobreza enfraquecida. Aí surge Nicolau Maquiavel. Então, vocês no próximo ensino médio vão, não é isso? Vão, na realidade, na filosofia, vão ter um estudo mais amplo sobre esses filósofos. A gente vai só comentar, uma bem pincelada o pensamento deles. Porque no ensino médio que vocês vão ter um aprofundamento, não é isso, do pensamento desses teóricos. Então, Maquiavel dizia o seguinte, Nicolau Maquiavel, o rei deve saber combinar a virtude e a fortuna. E não se subordinar o quê? A nenhuma instituição. Então, o rei deve ter habilidades. O rei deve conduzir suas habilidades para gerenciar o que é o seu principado. Então, Thomas Hobbes dizia o seguinte, o rei é a única figura capaz de manter a ordem e a segurança nacional. Por quê? Conforme Hobbes, nós firmamos um contrato com o Estado. É isso. Nós firmamos um contrato de obediência. Então, a nossa obediência, ela está relacionada ao quê? Às leis. A obediência às leis. Éramos selvagens, viviam como lobos, de acordo com Hobbes. Tivemos que criar um Estado forte, com a figura de um chefe, que é o soberano, que é o rei, para nos representar. E nós devemos o quê? Obediência a ele. Então, Jacques Rousseau, né, o rei, juntamente com Jean Bandin, vai falar que o rei é o quê? É detentor de um poder delegado por Deus. Então, o rei é detentor de um poder delegado por Deus. Então, aqui vocês vão ter uma rápida, bem resumida, síntese de quê? Do pensamento de cada um deles. Então, em sua obra, não se esqueçam jamais disso, em sua obra, o Príncipe, né, em suas obras, o Príncipe e o Discurso, e discurso sobre a primeira década de Tito Livio, né, fundamentava o quê? A necessidade de um Estado nacional forte, independente da igreja, encarnado na pessoa do chefe do governo, o príncipe, para a aplicação da razão do Estado
fortalecimento da nação e benefício coletivo. Então, considerando válido todos os meios utilizados para o alcance desses objetivos. Então, Maquiavel dizia que os fins justificam os meios para o rei. Aí vem Jean Baudin, vai falar simplesmente da república. Ele argumentava que a soberania do Estado se personificada no rei, que tem o que? A origem divina, não havendo o que? Impedimento à sua autoridade. Já Bossuet diz o seguinte, na obra Política tirada da Sagrada Escritura, que reforçou o que? A doutrina do direito divino, que tem o objetivo de legitimar qualquer governo, justo e injusto. Todo governo é sagrado e revolta-se contra ele. Então, revoltar-se contra ele é, portanto, sacrilégio. E Thomas Hobbes, como eu falei anteriormente, vai falar na sua grande obra, Leviatã. Abandonou a ideologia religiosa para justificar o absolutismo. Sua doutrina do contrato afirma que em estado natural os homens lutam entre si. Então, para sobreviverem, renunciam seus direitos naturais através de um contrato tácito, transferindo-os ao Estado, cuja soberania sobre os súditos é assim absoluta, indivisível, irrevogável. Sua missão é reprimir o egoísmo e promover a paz. O Estado está representado da forma mais perfeita pelo rei, de acordo com Thomas Hobbes. Abrimos mão do nosso estado de natureza. Abrimos mão da selvageria, em obediência a quem? Ao rei. Então, esses teóricos contribuíram muito para o absolutismo. Então, trago aqui para vocês uma referência, aqueles que quiserem se aprofundar no assunto, né? Então, por meio desses livros, busquem maior entendimento. Então, na aula de hoje, nós falamos um pouco sobre a formação dos estados modernos. Ou seja, falamos um pouco dessa crise que ocorre lá na Idade Média, né? Na Baixa Idade Média, onde se precisou, na realidade, criar um estado forte, um estado legítimo, sendo governado por quem? Por um soberano. E esse soberano era o rei. Então, nós tivemos várias formas de absolutismo. Tivemos absolutismo em Portugal, na Espanha, tivemos absolutismo na Inglaterra, tivemos absolutismo na França. Mantenham-se vigilantes. Mantenham-se em casa, que o maior remédio, o maior e o melhor remédio contra essa pandemia é ficar em casa. Um grande abraço fraterno e aproveite este conhecimento e até outra oportunidade. Obrigado.